Olá, querido, que a graça e a paz de Cristo seja com você. Estamos aqui dando continuidade no estudo do livro do profeta Daniel. Lembre-se que já falamos da chegada de Daniel e seus amigos no Império Babilônio, uma vez que Nabucodonosor invade Jerusalém e leva o povo, parte do povo, cativo, inclusive escolheu os mais importantes de Jerusalém, a da família nobre, e entre esses estava Daniel, estava Azael, Misael e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses passaram por testes muito marcantes em suas vidas, para provar sua fidelidade a Deus diante das pessoas, não que eles buscassem, mas foram coisas que aconteceram e eles, por honrar a Deus, se submeteram a coisas que poucos estão dispostos a se submeter. Ignorar a ordem do rei com relação à alimentação, deixar de adorar a estátua do rei, coisas do tipo, sabendo que poderia morrer, como de fato, por conta disso, os 3 foram lançados na fornalha de fogo. Mesmo diante de todas essas coisas que aconteceram, os livramentos que Deus livrou no meio do fogo, os 3 rapazes, Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, aquele sonho estranho da grande estátua, de partes do corpo em metais diferenciados, começando pela cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés misturado com ferro e barro. Muito bem, cada um desses metais representa uma fase da história. E a primeira é evidente, a cabeça de ouro era o Império Babilônio, isso está lá no capítulo 3. E este sonho enigmático que o rei Nabucodonosor teve, que sequer nem lembrava do sonho, e todos os seus homens sábios, adivinhos, encantadores dos caldeus da Babilônia, não conseguiram desvendar os mistérios. Porém, Daniel, com a direção de Deus, cheio da presença de Deus, consegue então não só revelar o sonho, mas dar sua devida interpretação ao rei. Mas tudo isso não foi suficiente para que o rei reconhecesse a grandeza de Deus. Não é isso? Como nós estudamos no decorrer do capítulo 4 para o 5, o edito do rei, capítulo 4, deixa eu ver aqui rapidamente para a gente não passar informação equivocada, é isso? Foi o capítulo 4 exatamente que descreve a loucura do rei, que o rei virou o quê? Um animal, passou a comer capim com os animais, por conta de ele não reconhecer verdadeiramente em seu coração a grandeza de Deus, a soberania de Deus, quando esse se engrandeceu diante do seu grande império. E no capítulo 5 veio o quê? O Belsazar, que foi o seu sucessor, o seu filho, que teve a ousadia de usar os utensílios da casa do Senhor, as taças de ouro que foram tiradas por Nabucodonosor de Jerusalém, do templo de Deus, e usar ela para beber diante dos seus amigos, louvando os seus deuses, é isso? E por conta disso aparece uma mão escrevendo na parede, dando a sentença de Belsazar, que naquela mesma noite, depois da interpretação do escrito do que ia acontecer, dita por Daniel, na mesma noite da revelação, ele morre. E aí, entramos agora no capítulo 6, onde há uma mudança na história. Aquela estátua que foi vista lá no capítulo 3, com diversas partes de metais diferentes, representando cada etapa da história, passa aqui então a primeira etapa,
que é exatamente na cabeça de ouro do Império Babilônio. O Império Babilônio já não é mais Babilônio, agora torna-se o Império Medo-Persa. E é exatamente sobre este início, né, de um novo império que a gente começa aqui no capítulo 6, mas não falando necessariamente do império, mas da experiência vivida por Daniel. Não é isso? Já no governo do rei Dario, do Império Medo-Persa. Então, a gente percebe aqui no capítulo 6, os primeiros versículos, eu vou apenas fazer aqui uma narrativa, né? Ler alguns versículos e a gente vai comentando o restante para o vídeo não ficar tão extenso e você lê aí na sua casa. Ele diz aqui no versículo 1, pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estavam sobre todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano, isto é, para que nada desse errado, para que não houvesse prejuízo algum no império do rei Dário, né, no reinado dele. Então ele escolheu esses 120 homens e entre esses 120 príncipes, né, escolheu 3 presidentes. Dentro desses 3 estava Daniel. Dário conheceu bem a história de Daniel, sabia quem era Daniel, do que ele era capaz, Deus estava com ele. Então colocou Daniel num cargo supremo, né, um cargo, né, de autoridade máxima abaixo dele. E os outros príncipes tinham que dar conta a Daniel. E se continuarmos lendo aqui, o rei Dario, por perceber a inteligência de Daniel, que sobressaía a todos os outros, a capacidade que Daniel tinha de saber, de fazer as coisas de maneira correta, ele pensava em colocar Daniel como o presidente principal de todos os demais. Aí começa então, surgiu o quê? A política suja. Os outros príncipes e presidentes começaram a trabalhar contra Daniel. Ah, não. Esse cara é simplesmente filho de hebreu, é um escravo, que não importa a posição que ele tem aqui, ele é um escravo. Ele veio como cativo para cá. Por que é que nós temos que nos submeter a ele? O que eu estou falando aqui não está escrito. Suponhamos que isso tenha acontecido, porque eles começaram a tramar contra Daniel e buscaram uma oportunidade de colocar Daniel em situação difícil, isto é, colocar Daniel contra o rei. Isso a Bíblia registra muito bem. Olha aqui o versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Não havia nada na conduta de Daniel que eles pudessem levá-lo à presença do rei, acusando de alguma coisa que fizesse Daniel sofrer algum dano, até mesmo ser banido. A intenção deles era acabar com Daniel, certo? Então, logo em meio às conversas, surge então com a ideia de que o único modo de embaraçar Daniel, isto é, o único modo de complicar a vida de Daniel, de achar algo contra o rei sobre Daniel, era, logicamente, mexendo com a fé de Daniel, trabalhando de forma que envolvesse a comunhão de Daniel com Deus. Eles sabiam que Daniel era fiel a Deus. Eles sabiam que Daniel orava constantemente ao Senhor. Então eles tramaram, vamos fazer com que o rei emita um decreto que proíba dentro de 30 dias que qualquer homem que faça qualquer petição ou reverência a qualquer um deus ou qualquer outro homem que não seja apenas ao rei Dario, seja
lançado na cova dos leões. O rei, inocentemente, sem saber do que estava acontecendo, provavelmente gostou da ideia, né, se sentir importante e grande diante de todos, concordou com esses homens e assinou então o decreto. E aí, quando Daniel soube, o texto bíblico diz, Daniel simplesmente vai para o seu lugar, para o seu quarto, e orava o Senhor 3 vezes ao dia, sendo observado sem que soubesse, apesar de que Daniel não estava nem um pouco preocupado. Daniel seria fiel ao Senhor, independente do que acontecesse. Ele não estava ligando para que pudesse acontecer com ele. Tá certo? Então, dessa forma, eles conseguiram flagrar Daniel orando e levaram Daniel diante do rei. Então chegaram ao rei e disseram, ó rei, não foi isso que tu disseste no decreto, que quem buscasse qualquer outro Deus, fizesse petições a qualquer outro Deus ou qualquer outro homem, dentro de 30 dias fosse lançado na cova dos leões? O rei disse, sim, foi isso que foi dito. Então esse Daniel, esse hebreu, filho que é cativo, ele não tem feito caso de ti, ó rei, porque ele continua adorando o seu Deus. Olha quanta malícia, né? Então o rei ficou muito preocupado com isso, ficou muito triste com isso, e diz aqui a Bíblia que o rei lutou o dia inteiro com esses homens, procurando achar um meio de preservar Daniel sem que ele fosse morto, porque seria lançado na cova dos leões, como sairia vivo? Jamais. Mas não teve jeito, porque eles foram enfáticos, no caso os homens, foram enfáticos em dizer ao rei, em cobrar o rei, em lançar na face do rei, que a palavra do rei jamais poderia voltar atrás, como era de costume dos médios e dos persas. Todos os reis eram dessa forma, mas eles fizeram questão de lançar isso na face do rei, e o rei não teve outra alternativa a não ser mandar lançar Daniel na cova dos leões, contra a sua vontade, morrendo por dentro, mas não teve jeito, porque deu ouvidos aos seus homens sem procurar verificar realmente a situação. E aí fica uma lição para a gente, muito importante. Você é líder de algum grupo, de alguma coisa, de alguma empresa, seja de que for, você escuta um comentário feito por alguém a respeito de outra pessoa, seja do que quer que seja, você logo vai tomar atitude diante do que você ouviu, ou alguém sugere algo a você que envolva aí mudanças, que envolva aí tomada de decisões importantes, né? Como um caso do rei que assinou esse decreto, que emitiu esse decreto a pedido desses homens. E aí você precisa, antes de tudo, avaliar as coisas. Procure saber qual a razão. Ah, vamos fazer assim, vamos mudar assim, vamos fazer desse jeito. Por que razão? Qual o motivo? O que os levou a pensar nessa mudança? Ou por que alguém fez isso? Não podemos simplesmente ouvir uma sugestão de alguém ou de um grupo e assinar embaixo tudo que aquelas pessoas falaram. Foi o grande erro do rei Dario, dar ouvido a esses homens. Ele não tinha ideia do que estava na mente desses homens. Estavam querendo tirar do seu reino exatamente o homem da sua maior confiança, Daniel. E eles conseguiram enganar o rei. Mas o rei lutou por Daniel sem efeito algum. No entanto, a Bíblia diz que o rei passou a noite em claro, sem dormir, não quis comer, não quis que levasse à sua presença instrumento musical, não quis que ninguém fizesse companhia, isto é, ele fez sacrifício por Daniel durante toda a noite. E a Bíblia diz que ele, logo cedo pela manhã, ele vai imediatamente para a cova dos leões, lá para onde está Daniel.
não é isso? E ele já havia dito, ou melhor, ele diz para Daniel, quando chega lá, chama Daniel com uma voz pesarosa, triste, preocupado, né, mas acreditando em alguma coisa que iria acontecer, porque ele já conhecia a história de Daniel, então ele disse, Daniel, acaso o teu Deus te livrou, pôde te livrar dos leões, do poder dos leões? E a Bíblia diz que Daniel responde ao rei, para a alegria, para a felicidade do rei, estou aqui, meu rei, vive para sempre, o rei sempre tinha que falar isso. Eis que o Senhor enviou o seu anjo e os leões não causar dano nenhum ao teu servo, porque foi achado inocência no teu servo. O teu servo não cometeu nenhum pecado contra o rei. Então o rei, muito alegre, manda tirar Daniel da cova dos leões. E verificando que Daniel estava bem, ele chama os homens que condenaram Daniel, que armaram para cima de Daniel, e ordena que os mesmos, junto com as suas esposas e filhos, sejam lançados na cova dos leões. Diz a Bíblia que eles nem chegaram a tocar o chão. Os leões os esmiuçaram a todos. Então, a grande lição que fica aqui para mim e para você, querido, é que temos que tomar muito cuidado com as nossas ações, porque as nossas ações sempre irão atingir aqueles que estão ao nosso redor, principalmente os que estiverem mais próximos de nós. Pode parecer injusto, por que as mulheres, os filhos desses homens tiveram que ser devorados pelos leões se foram eles quem tramaram, né? Tudo contra Daniel. Não sei dizer por quê. Mas a verdade é que tudo que a gente faz, isso eu sei, tudo que eu faça ou que você venha fazer, nunca vai sobrar só para você. Nunca irá atingir somente você. Nunca irá atingir somente a mim. Sempre irá refletir nos demais que estão ao seu redor. Se você trabalha em uma empresa e fizer algo errado dentro dessa empresa, pode ter certeza que vai complicar não só a sua vida, nem que seja algo pessoal. De alguma forma ou de outra, você vai prejudicar a empresa. E se for no recinto familiar, complicou mais ainda, querido. Todo tipo de ação, minha e sua, irá refletir na nossa família, seja boa ou seja ruim. E na igreja, hein? Como é que fica a situação na igreja? Entendendo que a igreja, como descreve o apóstolo Paulo, é semelhante a um corpo, que tem diversos membros, um organismo, né? Que a igreja é considerada o corpo de Cristo, que tem diversos membros que formam um só organismo. Mas se apenas um dos membros tiver alguma anomalia, tiver algum problema, irá, consequentemente, afetar todo o corpo. Você imagina na igreja 10% da membresia problemática. Imagina metade. Imagina a maioria. É complicado, não é? Porque tudo que a gente fizer vai retornar para a gente e vai atingir aqueles que estão ao nosso redor. É como o efeito de uma batata estragada, podre. Se você deixar uma batata estragada junto das demais, não vai demorar muito, vai contaminar todas as outras. Então você tem que tirar imediato. É lógico, quando se trata de igreja, tem que ter sabedoria. Eu estou fazendo apenas aqui uma aplicação, porque o texto aqui não refere-se a isso. Refere-se à experiência de um homem que, para provar sua fidelidade a Deus, está disposto a entregar o seu maior tesouro, sua vida, que foi o caso de Daniel. Mas que isso
tem como resultado o engrandecimento do nome de Deus através da vida de tal pessoa, seja Daniel, seja eu, seja você, seja qualquer um de nós. E olha o que acontece no final de tudo isso, versículo 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos e nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio dura até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Glória a Deus. É maravilhoso, né? É maravilhoso. A gente não viveu essa experiência, mas dá para sentir o gosto, o prazer, da alegria de Daniel depois de tudo isso, né? Valeu a pena. Eu não estou ligando se vão tirar minha vida, se vão me maltratar, se vão me prejudicar, mesmo que eu não tenha feito nada. Eu quero honrar o meu Senhor. Você está disposto a isso? Muitas das vezes nós somos tão arrogantes, né? Brigamos por conceitos próprios, por ponto de vista pessoal. Não estou dizendo que não é importante. É importante você ter sua posição, né? Você ter o seu ponto de vista e realmente valorizar. Mas até que ponto? A gente tem que pensar nisso, né? Até que ponto? E quando se trata de honrar a Deus, como foi o caso de Daniel, nós temos que estar disposto a tudo. Porque Deus é o nosso tudo. Não existe nada além dele. A quem mais tenho eu no céu, senão o Senhor? E na terra, o que mais posso desejar, senão a ti, Senhor? Essas palavras estão lá no finalzinho do Salmo 73, Salmo de Asaf. Querido, você pode ter tudo, você pode lutar por qualquer coisa que você queira alcançar. Não é pecado não, desde que seja com justiça, lute. Mas saiba de uma coisa, Deus é tudo que você precisa. Honre o Senhor, independente do que aconteça, independente até de conceitos, que é muita diversidade, muita divergência conceitual nos dias de hoje. Sempre foi, mas hoje é pior. Mas procure entender, procure não ter nenhuma dúvida, nenhuma insegurança em relação ao que Deus é para você e o que você é para Ele. E viva isso, e honre o Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é. Não se negue a Deus em nada, porque Deus não negou nada a você. Ele deu a você sua própria vida, não esqueça disso, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que esta experiência de Daniel possa engrandecer sua fé, possa lhe trazer mais firmeza diante das dificuldades, dos desafios, que você esteja disposto a honrar Deus independente de qualquer coisa. Fica na paz de Cristo e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.